80% do trabalho do profissional contábil hoje, independente das ferramentas que eles usam, 80% do esforço é colocado em fazer o fechamento, o controle, as conciliações, por assim dizer, de tudo aquilo que é a vida financeira da empresa. Tudo que ela recebeu, tudo que ela pagou. Essa parte da contabilidade consome em torno de 80% do esforço, na média, de todo e qualquer escritório, pequeno, médio ou grande, que você possa imaginar. Não dá para entregar a contabilidade sem isso. Quando você abre a empresa, quando a empresa nasce, é o contador que tira ela, né? Vai lá na maternidade, digamos assim, né? Faz o parto. É ele que faz o nascimento. Ele faz o nascimento da empresa. Então ali naquele momento ele já diz qual vai ser a marca da fralda, qual vai ser isso, aquilo outro, pro bebê que acabou de nascer, que é aquela empresa nova. Então assim, esse hub, ele é muito natural. Diante de tudo que está acontecendo, não só dessa corrida da inteligência artificial, especialmente olhando o cenário brasileiro, talvez seja a maior das oportunidades. Eu acredito que a gente está vivendo a oportunidade de uma vida. Para quem é do segmento contábil, é a oportunidade de uma vida. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Mooncast. Esse aqui é o maior podcast de marketing, venda, gestão e estratégia para você aí que é contador ou contadora. Antes da gente começar a nossa conversa, você que está aqui comigo toda quarta-feira, meio-dia, você já sabe que vai sair um conteúdo de nível técnico que não existe no mercado de contabilidade. Você mesmo que eu tô falando, você que já me conhece, você que já está comigo toda quarta, dá um like aqui, vê se você está inscrito nesse canal. Se você não tiver, se inscreve, porque a gente tem muita gente assistindo no nosso canal que não está inscrito. Então se inscreve aqui para você não perder os próximos episódios. Você que não me conhece, sou o Matheus Santos, sou fundador e CEO da Moonflag, que é a maior assessoria de marketing e vendas para contabilidade do Brasil, com mais de 500 escritórios ativos na nossa base. Por que a gente é a maior? Porque a gente mais gera negócio para contador no Brasil. Só esse ano foram mais de R$200 mil em negócios gerados. Eu tô falando de mensalidade. Se você anualizar isso, dá mais de R$2 milhões que os meus clientes vão faturar este ano de 2026 com o que foi gerado de negócio este ano de 2026. E isso tudo lastreado, tudo traqueável. Então você pode conhecer a gente, caso você não conheça, os links estão aqui na descrição. Hoje é uma daquelas conversas que pode mudar o rumo da tua empresa de contabilidade. Você vai conversar com um dos caras mais inteligentes que eu conheço aqui do mercado, uma pessoa que eu conheço já há bastante tempo, o Érico. Seja muito bem-vindo, Érico, aqui ao nosso programa. Finalmente você está aqui com a gente. Estou muito feliz de ter você aqui. Sou teu fã, já de antemão. O Érico já foi cliente nosso aqui, foi parceiro, amigo. Cara, sempre estivemos conversando. Já pedi conselhos de vida, de trabalho, empresariais pro Érico. E é uma honra para mim, cara, ter você aqui hoje. Um dia você energizar toda a nossa audiência aqui com tua energia alto astral. Mas para quem não te conhece, que não teve esse prazer ainda de te conhecer como eu, que já te conheço há alguns anos, se apresenta aí para nossa galera. Tá bom. Obrigado pelas palavras, pelo carinho, a recíproca é verdadeira. Tenho muita admiração por tudo que você está construindo, já te falei, você é um grande iniciador, um grande empreendedor e a Moonflag vai muito, muito, muito longe, realmente muito longe. Tenho uma alegria de estar aqui com você, depois de tantos convites aí que a gente não conseguiu fechar a nossa agenda. E vou me apresentar de maneira muito breve. Sou empresário serial dessa área de contabilidade. Entrei nesse segmento quase que por acaso, trabalhando num banco de investimento. Terminei virando controller de uma das investidas do banco, chamava InvestShop. Trabalhei com o Guilherme Benchimol, trabalhei com Guilherme Ribbenbom, que foi Twitter, foi Yahoo, depois que a gente saiu de lá, do investshop.com, né, que foi um grande sucesso na época, uma grande inovação. E eu fiquei com esse DNA que envolvia tanto o mercado contábil quanto a questão de tecnologia. Tá. Então isso para mim sempre acompanhou toda a minha carreira. Montei um escritório, meu escritório cresceu muito, o meu primeiro escritório chamava Racional Contábil, depois eu segmentei para o segmento de PJinhas, né, vamos chamar assim, criando uma contabilidade online, chamava Fica Tranquilo, e dali nasceu a tecnologia que depois me tornou mais conhecido no mercado, né? Foi a Wabi, foi lançada lá em 2018, em 2018 mesmo foi aquela loucura, né, todo mundo querendo conversar com a gente, terminou que rolou ali uma negociação muito boa e uma tratativa, um alinhamento estratégico também, né? Tem que ter de pessoas de estratégia com a turma da Conta Azul. Virei sócio da Conta Azul, trabalhei lá, tive a honra de trabalhar lá por muito tempo, criei junto com eles o Conta Azul Com. Então tem uma trajetória longa dentro desse segmento.
E depois que saí da Conta Azul, então eu retomei minha posição também como empresário contábil. A gente reposicionou a empresa. Hoje ela se chama Contabilidade.com. É uma das maiores contabilidades online hoje do Brasil. Temos cerca de 3.000 clientes ativos, uma plataforma própria, né, um desenvolvimento próprio e com crescimento bem forte. A gente cresce aí 30%, 40% ao ano. E na frente de tecnologia, muitos contadores que me conheciam da UAB, / Conta Azul, né, me chamaram para a gente começar a discutir novas ideias. E eu gosto, você viu hoje, né, na nossa conversa antes aqui de começar, e dessas conversas surgiu um novo empreendimento, né, que foi o ContiBank. ContiBank é uma ideia incrível de levar para cada escritório a possibilidade dele ser um hub de soluções financeiras. E dentro desse cenário, obviamente, o BPO financeiro termina se destacando como uma estrela polar, né? Praticamente todos os empresários contábeis mais sérios já entenderam que tem uma oportunidade gigante aí. Então, essa é um pouco a minha trajetória aí dentro do mercado. Legal. Palavra contigo aí, bola contigo aí pra gente bater esse papo. Vamos lá, deixa eu entender uma coisa. Quando você começa a empreender no mercado contábil, quantos anos tem isso? Em 2003. 2003. Então, de lá pra cá são 23 anos. 23 anos. Beleza. Você é um cara que tem conhecimento em diversos campos, né? Eu vou conversar com você sobre empreendedorismo mais raiz, eu vou conseguir conversar. Se quiser falar sobre finanças, eu vou conseguir, tecnologia, enfim. Então, você é um cara que é multidisciplinar, né? O que empreender no mercado contábil te trouxe de aprendizado que talvez se você tivesse continuado no mercado financeiro na Invest Shop, você não teria. Talvez se você estivesse no mercado de comunicação, você não teria. Mas só o mercado contábil, de maneira singular, te proporcionou um aprendizado, um conhecimento que você não teria em outro. Eu queria saber, de tudo que você conhece, o que o mercado contábil te proporcionou que é singular deste mercado? Olha, desde o início que eu vi no mercado contábil, é muito genial o que acontece dentro do mercado da contabilidade. Porque como negócio, ele é um negócio que chama muito atenção. Veja, hoje é uma banalidade falar sobre a importância da recorrência. Todo mundo fala de receita recorrente hoje, né? Então, muitos negócios, você pega os Airbnb da vida, né? O pessoal, reforma prédios inteiros para criar recorrências de aluguéis e por aí vai. Ou seja, os negócios todos foram caminhando para virar negócios por assinatura. Os softwares viraram software por assinatura. Né? As transações bancárias, o pessoal quer fazer antecipação de recebíveis, né, de maneira recorrente. Então, a recorrência é como se fosse uma espécie de Holy Grail, né, o santo graal ali do mundo dos negócios. Na contabilidade, isso é um dado. Tá lá. É assim. Sempre foi. Pagamento de honorários mensais, etc, etc. Primeiro fator. O segundo fator, muito, muito, muito importante desse mercado, ele no Brasil e em vários outros mercados mundiais, ele é regulamentado, ele é obrigatório. Tá. Ou seja, você tem um mercado que é recorrente e que toda empresa, praticamente, tirando hoje as MEIs, são obrigadas a ter. Um produto compulsório. É um produto compulsório, você tem que ter. E terceiro, se você olhar, por exemplo, o sucesso do mundo das bets ou o sucesso de outros business que são puramente digitais no mundo, a gente pode falar de sites de conteúdo e coisas afins, jornais, enfim, aplicativos, infoprodutos. A entrega, o delivery não é físico. O delivery dele é altamente digitalizável. Tá. Então, esses 3 fatores fazem com que esse negócio seja tão fascinante. Ele tem possibilidades, né, cartas na mesa para você jogar, que envolvem 3 fatores que juntos são explosivos. Sim. Obviamente, você tem que saber jogar com esses fatores, né, e saber explorar o máximo possível a potencialidade que isso te dá. Sim. Eu acho que pra gente entrar direto em alguns pontos que vão ser relevantes aqui pra turma, e essas 3 características que você coloca aqui como características explosivas de um negócio de contabilidade que faz com que seja um negócio interessante para qualquer empresário, de qualquer segmento, e a gente vê hoje pessoas de outros segmentos de fora se aproximando do mercado contábil e às vezes ocupando espaços, preenchendo espaços que contadores às vezes estão deixando abertos, vazios. E eu quero te ouvir sobre isso
depois. Mas a gente tem uma iminente entrada de inteligência artificial nos processos, a gente tem toda aquela mística de que muita coisa vai ser substituível, a gente tem um efeito reforma tributária entrando no Brasil muito forte, inclusive a gente fez aqui muitos episódios com especialistas sobre reforma tributária para trazer cunho técnico. E cara, então a gente tem um mercado que talvez esteja em disrupção, que partindo do princípio que em 2012, salvo engano, foi quando entra a Contabilizei no mercado, talvez ali a gente teve um advento de mudança, né? De talvez de como a contabilidade passou a ser feita, ou por ali. Poderia ser feita. Poderia ser feita. Aí eu acho que a gente tem um game change, vou dizer assim, no mercado. E talvez hoje a gente esteja em vias de ter um outro game change, que é talvez uma mudança do papel do contador por empresário. Cara, e aí eu acho que gera uma insegurança todo momento como esse, porque é aquele momento que a gente joga as cartas pro alto, embaralha o jogo de novo. Beleza. Cara, esses 3 elementos que você colocou aqui, como é que eles vão ficar depois que passar um processo de reforma tributária? Como é que eles vão ficar quando a tecnologia, a inteligência artificial ficar mega acessível a ponto de, cara, um moleque saiu da faculdade, ele pode montar um escritório. Na sua visão, você que é um cara que estuda pra caralho, mercado nacional, mercado internacional, o que é que vai mudar, velho? Atenção. Tô interrompendo aqui esse episódio do Mooncast. Você, meu amigo, minha amiga, contador, contadora, você já aprendeu aqui no Mooncast, através dos maiores nomes da contabilidade no Brasil, que o futuro do setor contábil é ser um hub de soluções pro cliente. Acontece que você não sabe por onde começar isso, né? Então, chega. Eu vou trazer uma solução aí para você. E essa solução se chama Company Hero. A nossa parceria com a Company Hero vai transformar a sua empresa de contabilidade em um hub de soluções pro seu cliente. Dá só uma olhada. Com a Company Hero você pode ofertar planos de saúde pro seu cliente. Você não precisa ter uma área de paralegal aí dentro do seu escritório. Ou seja, você não precisa ter legalização, eles fazem tudo isso para você. Você pode oferecer endereço fiscal, que é um baita negócio e que fideliza e gera muito valor pro cliente. E o melhor de tudo, você vai oferecer tudo isso e vai ganhar grana. Vai aumentar a receita do seu escritório com a Company Hero. Agora, você quer saber o mais bombástico, o mais importante dessa parceria? Para você ativar sua parceria com a Company Hero, você vai clicar no link abaixo e vai mandar para eles um processo de legalização. E para isso, você vai pagar o valor de R$0. Você não vai pagar nada. A Company Hero vai te entregar um processo de alteração, abertura de empresa ou baixa de CNPJ totalmente gratuito. É o tipo de coisa que não dá para você pensar. Você tem que realmente clicar no link da descrição ou ler o QR Code, se cadastrar, ativar sua parceria com a Company Hero e aí sim começar a se posicionar como um hub de soluções para o seu cliente, porque eles vão te possibilitar isso. E o melhor, você vai começar tudo isso de graça. Clica aqui no link abaixo, é um benefício exclusivo para você que assiste o Mooncast. Então, eu acho que primeiro uma base, né? Para criar uma grande empresa, uma boa ideia não é suficiente, ou só uma tecnologia extremamente acessível não é suficiente, né? Uma empresa é sempre feita por pessoas, você tem que conquistar a escala para você ter um bom negócio na tua mão. Então, utilizando o exemplo da Contabilizei, literalmente nós estamos falando de milhares de colaboradores para poder construir o negócio e investimento multimilionário. Estamos falando de centenas de milhões para você construir um negócio do porte como o que eles construíram. Da mesma maneira, outros players que estão com estratégias diferentes de fazer a consolidação para depois olhar a tecnologia. Depois eu olho para a tecnologia, eu agora estou só empilhando receita. Então você tem múltiplas estratégias neste momento. Obviamente você aqui está se referindo ao mercado como um todo. Legal. Então tem escritórios pequenos, escritórios médios, escritórios grandes, né? O que eu diria como premissa de base? Nunca aposte contra a tecnologia. Não nesta vida, talvez numa próxima vinda, né? Para quem acredita, né? Numa próxima vinda você talvez se posicione diferente, mas não neste momento que nós estamos vivendo, apostar contra a tecnologia. Já era proibitivo lá em 2012 ou 2015 ou 2018. Em 2018, quando eu lancei a UAB, eu era um enabler, né? Eu era um habilitador de contabilidades online, por assim dizer. Eu tinha uma plataforma de contabilidade em nuvem. E o contador contratava, ele podia se habilitar para fazer o serviço com a mesma eficiência, ou talvez até mais eficiência, sem ter aqueles recursos financeiros que um player como a Contabilizei tinha. Né? Então, isso foi um motivo de um grande sucesso ali. Então, o que eu posso dizer? Não há que ter ansiedade diante desse fator. Eu gosto de usar o exemplo do nascimento do Excel. Né? Quando nasceu o Excel, como é que os contadores faziam contabilidade? Como é que você acha que era? Antes do Excel, como é que era? Eu imagino que seja no papel. Era no papel. Partida T, débito, crédito, coisa e tal, e depois tinha a consolidação dessas partidas T. Quando surgiu o VisiCalc, todo mundo apavorou, né? Vai acabar o contador, né? Vai acabar. Bom, nos Estados Unidos, o VisiCalc, eu acho que era da Apple, depois foi comprado
comprado por um outro player que começou a distribuir e virou o Excel que a gente conhece hoje da Microsoft. Legal. Na verdade, digamos que tinham 300 mil pessoas dedicadas a fazer partidas dobrada T. E o que aconteceu? Todas as empresas acordaram para a possibilidade de que elas poderiam ter sistemas de controles de registros feitos em planilhas e controlados com automações, com não sei o quê, usando essa tal ferramenta. Okay. De 300 mil pessoas, o número de postos de trabalho nesse segmento aumentou para 600 mil pessoas. Dobrou a quantidade de pessoas trabalhando. Por quê? Antes é um enabler, ou seja, um habilitador. Aquela tecnologia vira um habilitador de coisas que até então eram impensáveis. Eram impensáveis por quê? Custavam muito caro para uma pequena empresa ou uma média empresa. E aí eu estou falando para qualquer contador. Pensa, com o aporte da tecnologia, um pequeno cliente pode ter acesso a uma mágica. Quanto custa um IA hoje? Cara, $20, às vezes você tem acesso. R$100. Sim, sim. Tá, estamos falando de peanuts. Sim. Né? Qualquer um pode ter acesso a um IA, sabendo utilizar ou sabendo promptar, como o pessoal agora tem verbo novo, né? Promptar. Sabendo criar os seus prompts, você viabiliza determinadas soluções. Ousem, vão lá, promptem, tentem, né? Então, apostar contra a tecnologia não dá. Não dá para ignorar. Não dá para ignorar. O movimento vai acontecer. Número 1. Número 2, surgem os habilitadores, ou seja, aqueles players novos, como é o nosso caso hoje com o BPO Suite, que é a solução do Contibank, que vão habilitar determinadas soluções que o sujeito fazer sozinho é inviável. Por outro lado, ele coloca essas empresas num patamar de competitividade tão alto quanto um grande player que tem acesso a muito recurso e desenvolve isso dentro de casa. Tá. Então, acho que a tecnologia no final vem só para benefício. Sim, e culturalmente isso também pode trazer efeitos, né? Eu diria que... Assim, o que é a minha leitura, tá, Eric? Eu vou colocar aqui, eu quero muito ter a sua visão, ver se ela faz sentido, tá? Cara, eu conversei aqui com N pessoas, assim, de diversos ângulos de entrada no mercado contábil, né? O que eu concluí até agora? Que, de fato, a gente vai ter uma automatização de tarefas repetitivas, isso é óbvio. Que, de fato, a gente não... Já tem. Exato. A gente não pode ignorar o fator tecnologia, isso é óbvio. Então, o que vai acontecer? Vê se eu tô viajando. A gente vai ter aqui um tempo para que se corrija ou se achate os honorários contábeis puramente. Então a gente vai ter que ter quase que uma separação do que é processamento versus o que é consultoria versus o que é aconselhamento. Então assim, no primeiro momento, quem for rápido e usar esse habilitador vai conseguir ter um spread, um ganho de margem. Tem uma vantagem. Tem um ganho de margem maior, até que se corrija, até que surjam novos players que falem, caramba, eu levo bem menos tempo, consigo cobrar bem mais barato. Então a gente vai ter um achatamento de preços do que é vendido convencionalmente hoje. Durante esse período de correção vai ter um ganho, né, para quem conseguir automatizar e ficar mais produtivo. Só que depois vai surgir uma necessidade de uma reinvenção quase necessária, porque tipo assim, cara, o que era um custo X hoje vai se tornar um custo Y, então eu vou precisar acoplar outras soluções e fatalmente é aquilo que todo mundo fala, então eu vou ter que ser um hub para o meu cliente, vou ter que ser um conselheiro para ele. Tá, essa é a minha visão. Faz sentido isso para você? Faz sentido. Agora pensa comigo, vamos mudar de mercado para ficar mais fácil de a gente fazer a analogia. Beleza. Surge uma IA como um Cloud da vida, como um Lovable, certo? Para desenvolver software. Certo. Se eu pego isso, assumo como verdade que o dev vai morrer, o desenvolvedor de software vai acabar, e no final do dia, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu vou concluir, se eu levar o raciocínio por absurdo, levar no limite, que é o que você está fazendo com o mercado de contabilidade. O que vai acontecer, o que vai acontecer? Nessa futurologia, o que aconteceria no mercado de software? O software vira commodity. Total commodity. Mas você realmente acredita que toda e qualquer empresa vai desenvolver todos os seus próprios sistemas? Ela vai realmente fazer isso? Ela vai ter como ficar dando manutenção nas atualizações legais e tudo isso. Ela vai fazer tudo isso automaticamente, criando agentes e mais agentes, etc, etc. Ou isso é business de quem é da área? Então, o que eu estou querendo te dizer é que, no final, aumenta o IA. O que você falou sobre o IA, concordo que vai acontecer, vai haver um possível achatamento de valor, ainda mais, né? De valor percebido em tarefas repetitivas. Ok, isso é fato. Mas o que ela traz realmente de novidade transcenda essa etapa de transição. O que ela faz de verdade é o seguinte: ela traz mais velocidade. Tá. Ela cria velocidade. O tempo que você leva para desenvolver uma plataforma, hoje, do zero, pode ser de 6 meses a 1 ano,
coisa que você levaria 3 anos, 4 anos, por exemplo. Então, com esse ganho de velocidade, todas as empresas começam a ganhar um ritmo, uma possibilidade de operar numa outra frequência. Eu estou operando numa frequência muito mais alta. Se eu vou reduzir pessoas, se eu vou usar a minha equipe para aumentar a minha base, vai haver consolidação, obviamente. Já está acontecendo. Sim, sim. A consolidação é a realidade. Talvez o mercado de contabilidade seja um dos mais ativos na área de M&A hoje no Brasil. Sim. Eu não tenho dúvida. Grandes negócios de M&A estão acontecendo no segmento contábil. Estamos falando de empresas que faturam entre 50 milhões, isso. 10 milhões, 100 milhões, fazendo fusões. Né? Entrando nesses processos de consolidação. Então, para mim é um pouco diferente. Eu vejo que sim, existe um período de transição, sim, existe um ganho de produtividade dentro desse processo, leia-se velocidade, tá. Mas depois, ou você é do ramo, ou você é do business, ou você entende do que você está fazendo, ou a velocidade não adianta nada. Porque velocidade significa também errar mais rápido. Então, assim, ficam no segmento, ou perseveram em um segmento qualquer que seja. Quando existe uma revolução, como foi a Revolução Industrial, como foi a revolução agora da IA, aqueles que realmente amam aquilo que fazem. Realmente são jogadores daquele mercado. Sim. Os amadores, de fato, vão ficar à margem. Os entusiastas, enfim. Vamos lá. Porque você falou, um cara recém-formado, etc., entra no mercado e vai criar... Bom... Eu acho que o extremo ele é bom didaticamente pra gente trazer pra discussão. Ele expõe as rachaduras. Exato. Ele expõe as fragilidades. Então, é claro, nós estamos concordando que o aumento de velocidade, de produtividade, ele elimina pessoas, sim. Os bancos estão demitindo desenvolvedores a rodo. Toda semana a gente vê uma notícia. Demitiu 60 da área X, demitiu 100. Porque eles respondem na bolsa, eles precisam de imagem. Né? Então a onda do IA está pegando todo mundo. Não vai deixar o mercado contábil a revelia. Vai acontecer. Sim, e aí eu queria a sua ajuda para a gente fazer vamos tentar fazer um step by step, um passo a passo do que talvez dentro dessa temática que você domina muito bem, o que talvez todo empresário deveria estar como parte da sua cartilha nesse momento. O que eu deveria estar olhando como empresário de setor contábil, que neste momento é uma prioridade, pensando primeiro, talvez, da porta para dentro, sim. Onde dentro dos meus processos, o que eu deveria hoje estar fazendo para eu não me tornar obsoleto ou para eu acompanhar essa onda e, quem sabe, até monetizar ela da melhor maneira possível. E depois eu quero, mercadologicamente, da porta para fora. Mas vamos primeiro focar da porta para dentro. Você que é um cara, até essencialmente de tecnologia, você acha que você pode dar algumas dicas aqui para gente? Claro. Eu queria dar um passo atrás aqui dentro da tua pergunta, porque eu considero fundamental... sempre respeitar a identidade de cada empreendedor, né? Você vai ter um empreendedor que tem um perfil mais consultivo, outro empreendedor mais técnico, mais executor. Então, assim, primeiro é preciso se conhecer bem para saber os seus gaps, né? Onde que você está, quais são os seus gaps e quais são as oportunidades que isso gera. O fato de ser extremamente técnico não quer dizer que não haja oportunidade. Ou de ser muito comunicativo e muito mais marqueteiro, como você falou, da porta para fora, isso não é demérito, né? Porque você vai se cercar de pessoas competentes para fechar os gaps que você possui. Mas olhando para o que você perguntou do passo a passo, e eu queria voltar na tua pergunta anterior, porque você falou uma coisa muito, muito importante. Você trouxe a questão quais as oportunidades que se abrem. Então, veja, oportunidade e identidade. As oportunidades estão se abrindo. Qual delas é realmente para mim? Depende daquilo que eu realmente gosto, que foi o que eu falei. Como eu vou poder ganhar velocidade, se eu gosto muito de fazer algo dentro desse segmento, eu tenho uma vantagem natural. Eu vou conseguir pilotar toda essa tecnologia, toda essa complexidade dentro do que eu realmente amo fazer. Então eu vou trazer um exemplo que tem a ver com uma oportunidade que se fala muito no mercado e que, de fato, diante de tudo que está acontecendo, não só dessa corrida da inteligência artificial, especialmente olhando o cenário brasileiro, talvez seja a maior das oportunidades. Eu acredito que a gente está vivendo a oportunidade de uma vida. Para quem é do segmento contábil, é a oportunidade de uma vida. Tá? Nós estamos falando de um mercado inteiro sendo empurrado para uma mesma direção. Que é? Vou chegar lá. Então, primeiro você analise as forças. Você colocou na mesa uma das forças, que é a inteligência artificial. Ou seja, o impulso e o ritmo que a tecnologia estão nos impondo, porque isso é imposto.
Não tem volta. Uhum. Por isso que eu falei, não aposte contra, não tem volta. Mas essa é uma força. A segunda força que a gente está acompanhando no Brasil é regulatória. Regulatória. Reforma tributária. Basicamente, não importa o seu tamanho, cedo ou tarde, você precisa ter o controle pleno das suas finanças, praticamente em tempo real, plugado com o seu assessor contábil. Então. Isso é absolutamente necessário. Por quê? Eu tenho que entregar obrigações ligadas à distribuição de lucro, eu preciso saber se você teve lucro para poder fazer aquela distribuição. Não, mas eu tinha dinheiro no caixa. Isso não quer dizer lucro, a gente sabe disso. Sim. Então a proximidade entre os profissionais da contabilidade e os empreendedores e a velocidade, e aí veja aqui como o IA pode nos ajudar, né? E a velocidade com que isso acontece tem que ser muito maiores para dar conta da demanda de uma reforma tributária. Então a segunda grande força é a reforma tributária, que ela pega todos. Ela é uma onda que impacta todo mundo, do Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, né? Por enquanto ainda não pega o MEI, né? Mas assim, o MEI também está sendo mexido, porque existe uma voracidade do Estado de arrecadar mais. Não é só no Brasil, tá? O Estado Robin Hood está rolando na Europa, está rolando em vários lugares. Estados gastando mais do que arrecadam, e eles olham para quem produz mais, para quem tem mais riqueza e querem tributar mais. Então, tudo bem. E qual que é a terceira variável desse cenário aqui? Que você, contador, você, contadora, não podem esquecer, né? A terceira variável também veio de uma onda regulatória. Quem lembra quando nasceu o PIX? O PIX veio como uma imposição regulatória do Banco Central. No início todo mundo falou, não vai colar, não vai decolar. E o que aconteceu com o PIX? Cara, é uma realidade, né? É impossível viver sem Pix Faz hoje, um né? Pix, né? Faz um Pix aí, né? Até no táxi é Pix, é tudo Pix, né? Virou Pix. É Pix para cobrança, é Pix para recorrência, é Pix para absolutamente todas as funções. Você tem crédito baseado em Pix, daqui a pouco inventam um cartão de crédito, se é que já não lançaram, baseado só em Pix, que não precisa de bandeira. Basta o Pix. Você vai fazendo o Pix que eu vou te financiando. No final do mês tu me paga a fatura, certo? Ou seja, o Pix ele abre um universo de possibilidades, certo? Junto com o Pix tem uma segunda variável chamada Open Finance. Ou seja, o Pix faz parte de um projeto de infraestrutura, de modernização da infraestrutura financeira brasileira. E nós estamos falando de gestão financeira, nós estamos falando de contabilidade. Então está tudo nesse núcleo onde nós, profissionais da área da contabilidade, somos o coração ali, ó, que está acompanhando tudo que está chegando ali, garantindo a circulação de tudo isso. Então, Open Finance, inteligência artificial e reforma tributária. Essas três forças, essas três ondas são inevitáveis. Pega o Open Finance, por exemplo. Tá. Quantas milhões de autorizações de compartilhamento ativos você acha que tem no Brasil? A gente já superou a Inglaterra de muito. Nós estamos em quase 170 milhões. De compartilhamentos ativos. A nossa audiência é uma audiência bem técnica, até porque normalmente nossos programas eles entram em degraus muito técnicos, né? Que até acabam afastando um pouco quem não gosta. Mas eu acho que o Open Finance vale a pena a gente dar uma explicação do tamanho que é isso, do que isso traz de facilidades e, enfim, quais são as oportunidades que envolvem o Open Finance, porque isso. E a reforma tributária, a gente, em todo lugar a gente fala, mas não é tanta gente que fala de Open Finance. Sim. Eu tive mais de 50 convidados aqui de diferentes ângulos de visão do mercado contábil e a gente não teve uma discussão sobre Open Finance. Pois é. Então veja, 80% do trabalho do profissional contábil hoje, independente das ferramentas que eles usam, tá? Isso é uma estatística, é Pareto, é lei de Pareto. 80% do esforço é colocado em fazer o fechamento, o controle, as conciliações, por assim dizer, de tudo aquilo que é a vida financeira da empresa. Tudo que ela recebeu, tudo que ela pagou. E ter isso conciliado, ou seja, eu sei também o que você não recebeu e o que você não pagou. Perfeito? Tá. Essa parte da contabilidade consome em torno de 80% do esforço, na média, de todo e qualquer escritório, pequeno, médio ou grande, que você possa imaginar. Não dá para entregar a contabilidade sem isso. Ok? Bom, o Open Finance ele começa no Brasil muito mais focado na pessoa física. E como um assunto muito mais do interesse do banco do que das pessoas. Ou seja, para o banco é muito importante ter acesso a todas as suas informações e é lindo. Porque ele começa a cruzar as suas informações. Então você tem, vamos pôr uma conta no Nubank, uma no Bradesco, e uma outra no Banco do Brasil que você usa pouco, por hipótese. Ok? Se você compartilhar com o Nubank todas as suas informações, eu tenho uma visão 360 graus praticamente da tua vida financeira. Sim. Eu recebo hoje
Nós estamos já na 3ª versão do Open Finance. Tá? A gente já vem evoluindo com o Open Finance. Tá? Estamos falando primeiro de compartilhamento de dados, depois a gente vai para a parte transacional. É fantástico. O projeto é impressionante e ele já é uma realidade. Tá. Então veja, na linha de compartilhamento de informações, você pode compartilhar as informações de extratos das suas contas, toda a parte de investimentos, todos os seus investimentos, empréstimos e financiamentos, a parte de seguros e a parte de cartão de crédito. Isso só na linha, se você raciocinar, com relação a compartilhamento de informação. Legal. Olha a riqueza de informação. Para o banco isso é uma maravilha, certo? Porque ele vai te emprestar dinheiro com muito mais segurança, sabendo muito mais coisas sobre a vida do Matheus. Sim. Pô, e até fazer ofertas mais inteligentes. O teu cartão de crédito. Bom, mas a questão é que o interesse do banco não é aprimorar a vida do contador ou aprimorar a vida do empresário. Basicamente é ganhar dinheiro fazendo o que ele faz. O core business do banco é emprestar dinheiro. E aqui que vem o grande insight que nós tivemos ao longo do desenvolvimento do nosso negócio. Né? Quando nós começamos, a gente começou desde o início usando IA. A gente foi AI first lá em 2021, 22, quando a gente criou o Navigator com benchmarking, comparação e tudo mais. Ferramenta incrível. Mas naquela época não tinha o Open Finance. E para pessoa jurídica pouquíssima adoção ainda. Por quê? Porque aparentemente não há utilidade. Você é dono de uma pequena empresa e diz, por que eu vou compartilhar meus dados? Só para tomar crédito? Perfeito? Sim. Isso parece não trazer uma vantagem real. Agora, se você pensar o Open Finance sobre uma perspectiva do dia a dia dos negócios, aí a coisa ganha uma outra dimensão. Porque você está dizendo o seguinte, meu querido, você pode ter num só lugar todas as tuas informações, todas as tuas transações devidamente categorizadas, por exemplo, utilizando inteligência artificial, que aprendeu, né, que pagamento do tipo X significa isso, e portanto gerando também contabilidade 24/7. Então, basicamente você está fluindo as informações entre instituições para um ponto central. A gente fala muito hoje no sistema financeiro de centralidade. Não é mais assim, você é a única conta da empresa. Não, você pode ter 10 contas. As contas digitais simplesmente explodiram no Brasil. Você está falando, né? Cada banco diz que tem 10 milhões, 15 milhões de contas, 1 milhão de contas. E quando você soma tudo, você fala, cara, tem mais conta que empresa. Nós estamos em 2,4 contas, em média, no Brasil, por CNPJ. Tá? Então, é um número muito relevante quando você olha para o cenário de um país que tem 20 e poucos milhões de CNPJs. 22. 22 milhões de CNPJs. É muita conta. Né? Mas o Open Finance foi um sucesso nas pessoas físicas e hoje ele já é uma realidade. O que você faz com ele, basicamente? Como pessoa física e, portanto, os donos dos negócios já conhecem. Você compartilha suas informações, você pode visualizar teoricamente os dados na outra instituição. Praticamente ninguém faz isso direito. Na minha visão, é muito pouco explorado ainda esse potencial. Isso serve mais para a questão de crédito. Mas você pode também fazer pagamentos. Então, eu digo, eu não tenho saldo aqui no meu Nubank, mas eu vou usar aquele dinheiro que eu tenho parado lá no Banco do Brasil. Então, se você fez o compartilhamento, você pode fazer a inicialização do pagamento. Né? Você pode autorizar o uso. Eu quero usar o dinheiro que está lá naquela instituição para fazer um pagamento aqui, onde eu tenho a minha centralidade. O aplicativo que você tem mais familiaridade pode consumir o saldo das contas. Exato. Aqui onde eu tenho um aplicativo que eu tenho a minha centralidade, como você falou, eu gosto mais de usar esse aplicativo. Ele é mais legal, ele tem as features que eu gosto, né? Ele tem a minha cara, né? Ou da minha empresa, no caso. Então, eu vou trazer para cá. Eu preciso trazer necessariamente o dinheiro para este local? Não. Entendi. Esse é um outro pulo do gato. Então, você pode ter uma conta, sei lá, eu confio no Banco X, que é um banco de investimento, lá fica o meu dinheiro, tudo bem. Mas se você tem uma aplicação onde você consegue ter essa centralidade e essa gestão, o Open Finance abre então essa possibilidade que eu te falei. Ou seja, traga toda a informação, categorize tudo. Ao categorizar, você já está gerando a contabilidade. E ao mesmo tempo você pode também pagar tudo num só lugar. Guardar todos os seus comprovantes, ter tudo só num só lugar. Né? Isso que o IA mais o Open Finance viabiliza. Essa que tem sido a nossa aposta. Você me perguntou, né? Para que lado você acha que as coisas vão? Elas vão para uma centralidade, facilidade, usabilidade, tudo isso ok. Né? Mas a empresa precisa ver vantagem nisso. Ela não pode compartilhar o dado simplesmente porque eu vou tomar um crédito. Isso não para de pé, digamos assim. Porque você não toma crédito todo dia.
Você não está fazendo isso, né, como uma coisa corriqueira. Agora, para o teu dia a dia, para resolver a tua dor, da tua gestão, atender a reforma tributária, ter as informações todas atualizadas, você e o seu contador vão dizer, nisso... Né? Nisso eu acredito. Enquanto é uma dificuldade muito grande hoje, né? Quer dizer, o contador tem 10, 12 ferramentas no escritório rodando para poder resolver o problema. Sim, e assim, o problema a verdade é, se a gente fosse falar de essencialmente o que faria um cliente trocar de contabilidade, falando isso até pela experiência com a própria Monflag, a gente vê que o cliente está buscando um ganho. A empresa está buscando um ganho. Tem um gringo, um americano chamado Alex Hormozi, que ele criou uma fórmula, uma equação para tangibilizar o que é gerar valor. E ele cria, né, são quadrantes, né? E ele coloca tudo que tem que existir ali para uma oferta ter valor. É muito legal. E assim, o que eu vejo que é uma oferta de valor no mercado de contabilidade? É uma oferta que leva algum ganho. Então assim, quando eu me posiciono e falo, cara, eu sou a empresa de contabilidade assim, assim, assado, e eu faço você ganhar, eu faço você economizar tributos, eu faço você ganhar tempo, porque eu absorvo o seu financeiro. Exato. Eu faço você... Cara, eu levo um ganho. Porque quando eu levo um ganho, e quanto mais personalizado é isso, eu falo isso mais nicho, é um ganho para você que é médico. Enfim. Então, acho que vocês já entenderam, já falei isso aqui em outros episódios. Tá. O Open Finance, ele vem como uma ferramenta me permitindo eu, enquanto contador, talvez, ou como empresário, na verdade, como conselheiro, vamos falar desse novo papel, talvez possibilitar para esse meu cliente ganhos. Vamos imaginar dessa maneira. Como é que você está enxergando isso? Como que vocês têm feito isso? E agora eu quero entrar um pouco mais no teu projeto atual. Sim. Eu quero que você me permita entender o que vocês têm feito, qual é a leitura que vocês... Porque eu gosto da tua visão de mercado. Então eu acho que se você está fazendo algo é porque você está vendo que tem uma forma aqui de adicionar camada de benefícios. Quais são as camadas de benefícios? Tirando toda a parte técnica. Perfeito, Matheus, perfeito. Que a gente gera. Então, veja, o que a gente falou até aqui para a gente colocar tudo numa caixinha aqui muito fácil da gente entender. A gente falou de 3 grandes forças: reforma tributária, tecnologia, principalmente utilizando o IA, e Open Finance. Essas 3 coisas, o que elas realmente fazem? A gente olha do lado do mercado contábil, você falou da pressão, redução de honorário, a tecnologia está sofrendo, está não sei o quê, mas ela também está gerando essa oportunidade nova que está caindo de madura. Tá. Todos os contadores falam muito de BPO financeiro. Tá. Mas fazem pouco no final. Sim, sim. Fazem muito pouco. O mercado de BPO financeiro, eu te falei, é um mercado de 26 bilhões no Brasil, com uma previsão de crescimento que era de 11% ao ano. Então é um mercado que deve superar este ano a casa dos 30 bi. É um mercado maior que o mercado de contabilidade. Tá. E muitas vezes é executado, para não dizer com bastante frequência, ou por empresas muito grandes, né, que fazem outsourcing também para multinacionais, etc, ou por players que são novatos no mercado, não são da contabilidade. E estão nadando de braçada nesse mercado, obviamente, explorando um serviço excepcionalmente de valor percebido pelo cliente. Por que isso está acontecendo? O contador ficou muito, muito preso e acomodado na sua própria recorrência. Tá. Só que essa recorrência, ela está mirrando. Ela está sendo espremida. Falamos um pouco disso. E aí você sai da zona de conforto, você começa a olhar e diz, o que eu vou fazer agora? Bom, o BPO financeiro, ele cai de maduro. E essas 3 ondas, o que eu quis dizer é que Artificial Intelligence, Open Finance e reforma tributária, elas empurram as empresas e os contadores para uma convergência chamada BPO financeiro. Aqui que está a questão. Porque o empresário não tem nem tempo, nem conhecimento técnico para fazer uma série de atividades, ele prefere de fato delegar, ele confia no profissional contábil, só que faltava talvez as soluções ou as tecnologias, o próprio IA não era maduro o suficiente para viabilizar alguma coisa que você pode dizer, olha, esse é um business de plataforma, ele não é um business simplesmente de serviço. Ele não era escalável. Eu converso com muita gente que faz BPO financeiro e o pessoal sempre reclama disso. Muita tarefa repetitiva. As mesmas dores da contabilidade. Muita tarefa repetitiva. Com frequência menor ainda, né? Eu tenho que lembrar o meu cliente 2, 3 vezes por dia que ele esqueceu de entrar no banco para autorizar o pagamento. Me falta isso, me falta aquilo. As mesmas mazelas, sabe? Então, de verdade, a tecnologia vem nesse caso para transformar esse business, que hoje é um business não escalável, dentro de qualquer escritório. Você não consegue oferecer. Se você olhar bons escritórios aí, o cara levanta a mão e diz, não, estou fazendo para 10 clientes, faço para 15. Um cara que é grande tem 100 clientes. Sei lá,
Sim. O cara tem 1.000 clientes na empresa dele, contábil, e ele tem um cara grande de BPO financeiro tem 100. Por que 1 para 10? Porque é muito manual. É muito manual. Então aqui, você respondendo a tua pergunta, aqui onde entra a nossa aposta. Tá. Né? Aqui onde entra a nossa aposta. Transformar esse business, que hoje é um business manual, num business de plataforma. A plataforma te dá escala. Então você pode... É um enabler de novo, como foi o caso da UAB. É um habilitador. Qualquer escritório que queira entrar nesse negócio e ganhar escala, ou seja, atender um número grande de clientes com poucos recursos, poucas pessoas, vai conseguir. Porque hoje você consegue. Você consegue centralidade nas transações, você consegue pagar de um só lugar, mesmo que o dinheiro esteja em outros lugares, você consegue trazer todas as informações para um só lugar, consegue categorizar tudo isso, entregar um fluxo de caixa, um DRE financeiro de maneira em tempo real, literalmente, em tempo real. Não, entendi. Eu já fui cliente de BPO, então eu vou fazer aqui o papel de um cara bem leigo fora até dessa operação. Sim. O BPO ele consiste em rotinas financeiras, primeira camada de tesouraria, contas a pagar, contas a receber, conciliação. Então me gera lá uma... Já gerou bastante valor para o empresário. Já gerou bastante valor. A gente vai ter ali um fluxo de caixa, a gente vai ter ali coisas que a maior parte das empresas acabam não tendo. Fechou? Quando a gente vai falar da plataforma, há coisas que são ali dentro da plataforma realizadas, coisas que são fora. O que exatamente vocês estão ali dentro? Qual é a proposta de valor pro cara que opera o BPO? Claro. Então veja assim, é bem simples de entender o posicionamento, porque a gente conhece algumas coisas que existem no mercado e quando surge uma proposta nova, a gente pergunta, mas o que é isso exatamente? É um RP? É uma conta? Né? Não. É um avião, né? Sim. É do Superman. Porque isso, principalmente para quem tá... É um homem, é um avião. Acontece o seguinte... É uma mulher, um avião. Exatamente. O mercado, ele está sempre colocando propostas novas em várias partes do mundo. O mercado globalizado é incrível por conta disso, né? Surgem novas ideias de como resolver velhos problemas. Sim, depois a gente pode falar um pouco disso que você tem estudado. E a gente está sempre se reinventando, né? Então, a questão das finanças é uma das áreas mais desenvolvidas. Se você olhar o mapa de preenchimento do IA, é uma das áreas mais desenvolvidas. É a gestão, a parte de vendas, a parte de gestão. Essa é uma parte que está bastante desenvolvida já. Muito bem. Então, veja, para o operador desse negócio, para quem opera esse negócio, ele olha o seguinte: operar BPO usando só uma conta digital não dá. É caótico. Tá. É caótico. Tem um problema de gestão de perfis, como é que você organiza as equipes que estão ali dentro, as funcionalidades não atendem, não gera realmente valor, que foi o que você colocou. Não gera valor. Não tem valor. Então só a conta não resolve. Tá. Só que a conta, o empresário entra. A conta, ele entra, ele autoriza os pagamentos, ele está habituado a entrar na conta do banco do dia a dia. Sim. Para fazer os movimentos e as coisas que ele precisa. Ele quer saber quanto tem de saldo, que geralmente é o... Ele entra para ver lá. Barriga no balcão. Ele entra para ver quanto tem de saldo. É isso aí. E ele entra para autorizar os pagamentos. Concordo. Tá? E muitas vezes, assim, ele faz isso os 5 minutos. Os 5 minutos. Mas durante aqueles 5 minutos, você tem a atenção plena do dono do negócio. Sim. Ele entra e ele enxerga o que está ali. Agora pega na outra ponta, na ponta oposta, a gente teve, desde a década de 70, surgiram grandes RPs, depois finalmente, mais para o início dos anos 2000, a gente teve o nascimento dos sistemas de gestão financeira buscando estar presente na nuvem. 2010 essa coisa começou a decolar, coisa e tal, 2012, 2015, aí ganhou uma certa escala, a gente pode dizer, né? 200 mil, 300 mil, 500 mil de empresas talvez utilizando sistemas de gestão financeira em nuvem. Aqui você tem a ponta oposta, ou seja, esses caras se inspiraram no quê? Eles se inspiraram nos velhos sistemas de gestão financeira ERP. Ou seja, proposta de gestão completa. Eu vou controlar o estoque, eu vou controlar as vendas, eu vou controlar uma série de coisas. Este não é o problema do BPO financeiro e este não é o problema puro e simples da gestão financeira. É muito mais do que o empresário tolera, né? Porque o empresário tem que tocar o seu próprio negócio. Quando você verifica, você vai ver o seguinte: a imensa maioria, não vou dizer 100%, a gente estava falando um pouco antes aqui do podcast, mas a imensa maioria dos donos de negócio não entram nos seus RPs. Sim. Sejam eles grande porte, sejam eles um RP em nuvem. Não entra. Não entra porque ele não tem o que fazer ali dentro. Alguém extrai dali. E muitas vezes, vou falar para vocês estatísticas assim, um pouco assustadoras. A lei de Pareto vale sempre. Mesmo nos sistemas de gestão financeira, você vai pegar uma situação em que 80% dos assinantes não emitem a nota lá dentro.
Assim, 80% dos assinantes. Como assim o cara não emite a nota lá dentro? Você fala, você fica assustado, né? Você fala, mas o que o cara faz lá dentro? Muitas vezes é exatamente aquilo. Ele quer, conciliar, fazer a conciliação. Impressionante como é subutilizado, pagado, né? receber. É subutilizado. É muito mais features, digamos assim, do que eventualmente o cara precisa. Pensa, se o cara é uma empresa de comércio, um varejo, ele já vai ter o PDV dele, ele já vai ter a forma de emissão dos seus documentos fiscais. Né? No limite, ele vai fazer uma gestão financeira simplificada por ali. E aí o dono do negócio termina que não entra mesmo, tá? Bom, nos Estados Unidos, houve então esse insight, né, começou a surgir junto com o advento da IA. Tá. A turma começou a cair a ficha de que existe entre a conta digital, que é uma coisa prática, barata, simples, mas que não gera tanto valor, e o ERP, existe um espaço para ser ocupado, um espaço muito claro, que não tem a pretensão de ser uma gestão completa, mas de resolver a gestão financeira. Tá. De maneira muito simples. E este lugar não deve consumir informações, que é o que acontece tipicamente com o ERP. Ele consome informações. Ele vai gerar informações. Ele é o lugar onde a informação é gerada. Portanto, where the money lives, né? O pessoal diz no Citibank, né? Onde o dinheiro mora. É ali que a coisa acontece, a mágica acontece ali. A autorização é ali, a transação é ali, o comprovante é ali. Não é algo que eu busco de algum lugar, eu gero a informação. Isso é uma mudança enorme de mentalidade. Né? Você abandona essa necessidade de controlar todos os processos da empresa e você, que é empresário contábil, vai resolver o seu problema e vai resolver o problema do seu cliente, que é a gestão financeira dele e a adequação à reforma tributária, que é todas as informações devidamente categorizadas para você poder gozar dos créditos e tudo mais. Então você resolve o problema de uma maneira mais rápida. Vou trazer um exemplo prático. Né? No âmbito das pessoas físicas, a gente teve uma época com um sucesso brutal do Guia Bolso. Sim. Quer dizer, o Guia Bolso, o que ele fazia? Trazia para você uma conveniência, todos os dados das suas contas, num só lugar, você visualizava e já achava o máximo, né? E ele categorizava também. Você categorizava, ele ia aprendendo. Ok, isso ali era um primórdio do que a gente está fazendo agora. O que a gente pode fazer agora é muito mais do que isso, porque você pode literalmente operar, transacionar de um só lugar, usando o dinheiro de qualquer instituição, mas com tudo devidamente categorizado e, portanto, também contabilizado. E aí nós estamos falando de matar 80% do trabalho que existe dentro de um escritório. Quando o teu dono de negócio entra numa plataforma como essa, no caso aqui o BPO Suite, naqueles 5 minutos de atenção plena que você tem dele, você tem que capturar o valor. Ali é a hora de capturar o valor. Então ele entra, ele já tem lá os dashboards dele de contas a pagar, de contas a receber, o fluxo financeiro dele ali na cara. Certo? Eu quero ver meu DRE financeiro. Está atualizado em tempo real. O extrato do Open Finance é atualizado 8 vezes por dia, de todos os bancos. Né? Então imagina você ter lá, você acabou de fazer uma transação no cartão de crédito, você não espera entrar no sistema financeiro para autorizar o pagamento e já vê lá a transação do cartão, já está lá. Certo? Não. Parece mágica. Então, mas é isso que essa confluência de tecnologias permite. Isso gera uma oportunidade, obviamente, para todo e qualquer escritório contábil de fazer o BPO financeiro como um negócio real, escalável, que contribui também com a operação contábil. Porque você automatiza esses 80% de trabalho inútil, vamos colocar assim, de ficar caçando extrato, de ficar conciliando coisas. É a morte da conciliação. Acabou a conciliação. É categorização. Eu só preciso botar um label. Isto é serviço de tal coisa. E essa parada aprende, assim como o... Aí que entra o IA. Porque eu lembro do Guia Bolso, eu já usei o Guia Bolso no passado. E eu me lembro de ter justamente esse racional que você colocou. De usar, de conectar lá meu cartão e tal, aparecer as paradas. E eu lembro, na época já tinha Moon Flag, já era uau, né? Uau! Era uau, e mais do que isso. Eu tinha uma reflexão, porque a gente sempre usou software de gestão financeira desde a primeira nota fiscal emitida. E eu lembro de fazer essa comparação do tipo, cara, por que é muito mais fácil fazer essa porra aqui e aqui é tão um bicho de 7 cabeças? Porque nunca fizeram para pessoa jurídica. Aí que tá. A gente tá ocupando exatamente esse filão. Então, aí, uma dúvida, eu vou fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que fica na cabeça da nossa audiência que tá nos ouvindo aqui, ouvindo você pensando, né? Cara, legal. Eu tenho diferentes tipos de empresas. Então, eu tenho indústria, eu tenho comércio, eu tenho serviço e tal, toda essa parada.
ainda haverá necessidade de um RP. Isso é complemento onde a gente entra. Você falou de ocupar um espaço diferente. Sim. Uma vez que ocupar um espaço diferente, então entendo que sempre eu vejo aquela parada. O BPO financeiro, você falou de não escalar. Eu concordo com você, converso com muitos empresários, não escala. Não escala. E mais do que isso, o cara ele corre de atender o comércio, ele corre de atender a indústria, porque ele vai falar, a mesma lógica da contabilidade, vai dar muito mais trabalho e tal. Nas finanças tudo é igual. É isso que eu ia perguntar para você aqui. Onde que isso vai, talvez, possibilitar um atendimento a uma empresa que, em tese, seria mais complexo? Me ajude a entender como fazer o BPO, nesse caso, você pode fazer para a indústria, pode fazer para o comércio, pode fazer para serviço, pode fazer para ONG. Dinheiro é dinheiro que precisa ser categorizado e precisa ser contabilizado. Isso é muito tranquilo, porque o que você está contabilizando e categorizando são todos os pagamentos e todos os recebimentos, não importa onde eles aconteçam. E não importa a natureza, porque você não está aqui calculando tributos. Você não está fazendo a parte fiscal, você está olhando realmente para aquela grande dor. Ou seja, o empresário dá muito mais valor lá onde está o dinheiro, o controle do dinheiro, do que para o controle contábil propriamente dito. Concordo. Tá? E 80% do trabalho do contador é exatamente para visualizar, para conseguir fazer essa conciliação entre contabilidade e finanças. Uhum. Então, assim, não sei se eu estou sendo claro aqui contigo. Assim, você está resolvendo a dor real do teu cliente, que ele percebe muito mais valor naquele órgão sensível, né, que chama bolso, sim. Né? E ganhando muita produtividade dentro do teu negócio, dentro do core business. Porque você mata a necessidade daquela parafernália de coisas para poder fazer conciliação disso, daquilo e daquilo outro. Né? Isso vira tudo plataforma. Né? E você gera ali na saída, o output para o contador final são vários. Tá? São vários. Então você pode pensar, o mais básico de todos, vamos dividir aqui, né? O que vai para o empresário e o que vai para o contador. Para o empresário ele tem um fluxo de caixa em tempo real, que isso é a soma de todas as transações que estão acontecendo em todas as contas dele. Uhum. Visualmente, de uma forma óbvia. Tá? Como isso é categorizado usando IA, se ele vai lá no ver detalhes, ele entra no DRE financeiro. O DRE financeiro ele tem as entradas e saídas categorizadas. Certo. Então ele sabe exatamente com o que ele está gastando, quantos por cento, aqui e acolá, quanto é despesa administrativa, quanto é operações, quanto é isso, quanto é aquilo. Do que realmente aconteceu, não é a ficção. É o que está acontecendo agora. Bom, ele tem benchmark. Ele pode se comparar com outras empresas do mesmo segmento. Na sua região ou no país. Uhum. Né? Por enquanto. Não no mundo, porque a gente só atua aqui no Brasil. Mas ele pode fazer essa comparação. Porque ele tem esses dados. Né? E você tem os dados de vários outros clientes que estão normalizados. De novo, utilizando o IA, você consegue fazer a normalização. Certo. Então, essa comparação também é muito útil para o lado do empresário. Tá? O que a gente chama de navigator. Esses são alguns dos pontos. Quando você vai para o plano mais... Esse num plano, digamos assim, da gestão ou da estratégia. Quando você vai para um nível tático, o empresário não quer perder tempo com nada disso. Então, aí entra as automações de workflows. Uhum. Então, workflows também podem ser, digamos assim, podem se utilizar de agentes. Aí também, de novo, entra o IA. O agente está ali monitorando o que está acontecendo, ele pode te lembrar de coisas, então isso não é necessariamente código. Né? Os agentes estão fazendo tarefas que hoje seriam tarefas repetitivas e que o time é obrigado a fazer. Ok. Mas que não geram valor. O agente faz para você. Né? Até você chegar no plano transacional mesmo, né? No plano da transação, ali, geração do débito, do crédito e tudo mais. Né? Aí você foi lá embaixo no nível da transação. Fazer pagamentos e cobrar é uma necessidade. Ele pode até não cobrar, por exemplo, por aquela plataforma. Ele pode cobrar de outro lugar, ele recebe de cartão em algum lugar. Tudo bem. Certo? Não tem problema nenhum. Com o Open Finance, ele pode deixar lá o dinheiro lá, ou pode trazer aqui, ou botar num outro banco. Essas informações fluem, são devidamente classificadas, né? Que é o que importa. E ele visualiza da maneira consolidada. Enfim, é uma solução, no final, extremamente simples. E ela chega a ser tão óbvia que você diz, por que ninguém nunca fez isso? Foi o que você perguntou. Por que entre o Guia Bolso e hoje, ninguém nunca fez um negócio desse para pessoa jurídica? Interessante. Né? Interessante. E aí, vamos imaginar eu tô pensando aqui, se eu sou um empresário que tá do outro lado, ele tá falando, cara, gostei pra caramba disso, quero implementar. O processo de
como ele adota isso para talvez uma área de BPO financeira que ele já tenha lá, ou está pensando em iniciar? Como que ele vai adotar isso? Isso vai, evidentemente, vai preencher um papel dentro desse processo de escopo que está sendo vendido para o cliente final. Você fala do empresário contábil? Do empresário contábil que vai implementar essa parada. Do cliente dele. Que vai implementar isso daqui. Cara, eu tô compondo nesse momento o que eu vou vender de BPO financeiro. Hoje eu tive uma conversa com um contador de manhã, ele mandou um áudio. Matheus, tô vendendo aqui pra minha base BPO financeira e tal. E aí tô pensando em prospectar pra fora, qual que é a dica que você dá? A gente tá fazendo um trabalho de mentoria ali com ele. Se eu tivesse hoje que recomendar isso pra ele aqui, eu falaria, olha, cara, pega essa plataforma e faça deste jeito. Legal. Então, eu acho que eu respondo bem se eu colocar assim, o nosso modelo de negócio, ele tá dividido em 3 partes, digamos assim, né? Tem 3 grandes fontes de receita. Uhum. Do ponto de vista da assinatura e da distribuição, tudo acontece através dos contadores e empresas de BPO. Ok. Então, o que acontece? Quem me contrata, ou quem contrata a plataforma, não é a empresa final, mas é o escritório contábil, que vai fazer BPO, ou que vai usar essa ferramenta simplesmente para resolver uma dor contábil. Para resolver a dor dela de consolidar todas as informações, gerar contabilidade, etc. Ou um BPO, alguém que faz só BPO, mas não faz contabilidade. Beleza? Então, essa é uma fonte, é um pilar importante. O segundo pilar é o transacional. É o cliente final, ou seja, a empresa usuária que paga por suas transações. Boletos liquidados, Pix, tudo que ela faz dentro da plataforma, ela que paga, natural. É debitado da conta como em qualquer conta. Uhum. Mas a plataforma tem a conta. A conta é só o viabilizador. Legal. Ela não é o coração. E o terceiro pilar está justamente no IA. Serviços de valor agregado com upsell, vamos colocar assim, legal, de IA. Então eu tenho o IA básico com 9 indicadores, que faz lá o Navigator, por exemplo, com as comparações dos benchmarks, e pode chegar até 40 indicadores. Ou então você pode contratar, isso a gente não tem, o que eu estou te falando aqui agora é futurologia, tudo que eu falei até agora é o que existe. Tá. Agora vamos para a futurologia, né? A futurologia seria você contratar um assistente financeiro, um agente assistente financeiro, as a service, né? Um auxiliar, um CFO, ou seja, você vai colocar features no papel do agente que o contador vai pilotar, ele vai montar um time, eventualmente um time composto de elementos de Artificial Intelligence. Sim. Então ele tem pessoas atuando junto com agentes. Os agentes fazem geralmente a parte chata, que você não quer fazer. Você quer ter que disparar todo mês para o seu cliente o conjunto de insights que você obteve dele, coisa e tal, para o papai mandar e-mail por e-mail, mandar com print ou coisa que vai. Você fala assim, cara, não tem saco para isso. Quem é que vai fazer isso aqui na minha empresa? Um trabalho repetitivo, né? Um agente faz para você. Mas isso está num nível mais estratégico, ou seja, eu chamo o cara para ele visualizar. Sim. Né? Ou tem uma repetitiva na parada simples. Por exemplo, às vezes eu esqueço de fazer os pagamentos. Pô, um lembrete. Esse lembrete é mais que um lembrete. Você quer... você pode pagar por ali, você pode deixar pré-autorizado dentro de determinados limites e assim vai. Ou seja, os workflows, eles entram na camada tática, não na camada estratégica. Ele é muito importante nessa camada operacional aqui, porque ela faz justamente que tanto o escritório contábil quanto o empresário ganhem tempo, agilidade. Isso vale muito hoje. Quanto vale? Sim, vale bastante. Cara, ainda sobre esse mercado de BPO, a gente falou aqui bastante coisa sobre o que é esse novo negócio teu, que é o BPO Suite, correto? Sim. Beleza? E deu pra ver que parece uma coisa bem singular de mercado e até uma coisa nova também, né, Érico? Bem nova. Bem nova, né? E daqui com certeza algumas pessoas vão entrar em contato com vocês, talvez com interesse em conhecer. Aí eu queria voltar um pouco antes pra gente aterrir e depois sobe de novo o drone, né? Pra gente ver de longe. Inclusive, essa nossa conversa aqui é uma prévia, né? A gente tá fazendo o boom, digamos assim, de lançamento. A gente vai fazer aqui nos próximos dias. Então, essa nossa conversa aqui é uma conversa já... Que faz parte desse lançamento. Faz parte desse projeto de lançamento, né? Que a gente tá com muito orgulho, né? Eu tenho visitado BPOs grandes, assim. Legal. E os feedbacks que a gente recebe estão sendo fantásticos. Então, a gente tá... Quando chega a data efetiva agora do lançamento, a gente já chega com um conjunto bacana de BPOs validando aquilo que a gente está fazendo. Ou seja, realmente a gente deixa para trás a história que iniciamos com muita satisfação e orgulho, né, como o Contibank, e a gente vira a página de uma vez para virar a BPO Suite. Tem um elemento que a gente trouxe de lá, que é o contador como nosso parceiro estratégico.
Tá? Na nossa visão de início, o contador como um centro, um hub de soluções financeiras, ele recebe também parte da remuneração de tudo aquilo que é gerado. Tá. Isso a gente trouxe, isso a gente preservou. Então, mesmo ele assinando a plataforma, de acordo com o volume transacional, a quantidade de clientes ativos que ele tem na plataforma, ele começa a ter rebates de todas as movimentações, transações que o cliente dele faz. Tá? Isso quer dizer float, quer dizer tarifas, etc., operações de crédito, etc., etc. Entendi. Sobre tudo isso que acontece, o contador também tem um rebate de tudo isso. Sim, ele se mantém no centro dessa triangulação. Porque, no fundo, ele é a figura de confiança, ele é o cara que vai dizer, usa isso aqui. É muito fácil para o contador, né? O cara está abrindo a empresa, está começando. Sim. Vai perguntar como é que eu faço. Aí você pode dizer, tá bom. Ele pode abrir uma conta num bancão, mas vai pagar 100, 120 só de tarifa de mensalidade. Sim. Né? Para fazer um uso relativamente baixo, né? Sim. E por aí vai, quer dizer, então no final do dia é bem importante ter uma solução assim, que é uma carta na manga que o cara coloca, não apenas para fazer o BPO financeiro, mas para dar o início da vida financeira desse cara. Vai dizer, você vai começar certo. Se você começar usando uma plataforma como o BPO Suite, espero que em algum momento aí no futuro surjam outras, né? É sempre bom ter concorrente. O que vai acontecer? Para o contador, a operação é muito mais redonda. Em algum momento, esse cara também, naqueles 5 minutos de atenção plena, quando ele entra para fazer o que ele tem que fazer do dia a dia, ele começa a perceber valor que o contador está entregando para ele, que são esses benditos relatórios básicos gerenciais, de pagar, de receber, de fluxo de caixa. Sim. E aí ele começa a perceber valor naquele cara. Ele diz, esse cara está fazendo para mim um negócio muito legal. Dali para ele contratar o BPO financeiro, é um estalar de dedos, que ele diz, olha, eu não quero mais entrar. Eu não quero mais fazer isso. Eu queria automatizar esse negócio. Eu não quero perder mais tempo com isso. Você não assume para mim que no fundo é o que está por trás. Confiança, né? E a facilidade, a comodidade que você leva para fazer o teu cliente ganhar tempo. Cara, sabe o que eu gosto? E ganhar dinheiro. Pensando em produto, que é o que eu vejo ponto fraco, a gente entrando num papo de produto aqui, né? Mas eu vejo como um ponto fraco de uma maior parte das empresas que querem acionar o contador, querem trazer parceria com o contador. Elas vão transformar sua jornada numa jornada nativa para o escritório. E acredito que até você, eventualmente, como sendo empresário contábil, consegue entender a dor e consegue transformar isso em uma parada nativa. Ah, sim. Tipo assim, cara, essa parte da conciliação é uma dor. É natural. Você acabou de falar aqui um dado interessante, 80% dos escritórios estão... O esforço está muito grande de resolver isso. Beleza. Então, cara, eu venho como um encontro a resolver este problema em primeira instância, talvez, quem sabe, até do escritório, que por consequência também vai resolver um grande problema no cliente. E eu vejo isso não acontecendo. O problema não é mais só do escritório. Com a reforma tributária, o problema é dos dois. Ele vira muito grande. O problema é dos dois, porque eu vou pagar mais tributo sim se eu não fizer o controle. Sim. Virou o problema dos dois. Mas você concorda que vira uma solução necessária e nativa? Nativa. Isso é legal. Nativa, até porque, veja, quando você abre a empresa, quando a empresa nasce, é o contador que tira ela, né? Vai lá na maternidade, digamos assim, né? Faz o parto. É ele que faz o nascimento. Ele faz o nascimento da empresa. Então ali naquele momento ele já diz qual vai ser a marca da fralda, qual vai ser isso, aquilo outro, pro bebê que acabou de nascer, que é aquela empresa nova. Então, assim, esse hub, ele é muito natural. É muito natural, ele é nativo, sim. Agora, você entra numa camada de geração de valor que é tão violenta, que é a eliminação desses trabalhos aí que, de certa forma, não agregam valor, inclusive, ao olhar do cliente, tá? Sim. Para o cliente, ele fala, tá, isso é problema seu, isso é coisa tua. Você não tem nada a ver com isso. Essa conciliação aí, né? Ai, mas que saco, o cara tá me cobrando de novo esses extratos. Tá bom, vai. Agora, a partir do momento que você compartilha tudo, não. Com os dashes e as informações consolidadas, você consegue, naqueles 5 minutos de atenção plena, tu entrega pro cara algo que ele diz assim, cara, que legal isso aqui. Sim, total. E Érico, você com que estuda bastante mercados internacionais também, né? O que eu vejo? Culturalmente no Brasil, quando se pensa em abrir uma empresa, nunca se pensa em ter um contador interno. Ou em o dono fazer propriamente sua contabilidade. Jamais pensa nisso, por tudo que a gente já falou aqui. Isso é uma profissão que é regulamentada, enfim, tem todas essas paradas. O financeiro não. Culturalmente, quando se abre a empresa, o que o dono pensa? Eu mesmo vou fazer o financeiro. O que eu percebo que tem acontecido, até e você confirma um pouco quando você fala o surgimento de algumas empresas de BPO. Cara, há 10 anos atrás será que as que existiam provavelmente eram raras, pensando em atendimento no PME, tá? Vamos tentar fazer essa lógica? Claro. Porque aí a gente vai ter 2 mercados distintos, né? Esse mercado Enterprise e esse mercado PME, beleza?
Hoje não. Hoje é relativamente comum você ver empresas com o objetivo e a natureza só atender BPO financeiro, terceirização financeira. E hoje, inclusive, já se tem mais conhecimento. Você vai no Google, olha que coisas interessantes que a gente pega, né? Quando eu abri a Monflag, o volume de pesquisa sobre BPO financeiro era baixo no Google. Não, hoje é tão grande quanto contabilidade online, hoje é quase. Muito grande, cara. E assim, então o que eu tô vendo? Eu tô vendo uma mudança cultural do empresário. Talvez ele começar a contar em abrir uma empresa, vou terceirizar meu financeiro. Talvez essa seja uma tendência cultural que... Mas, Matheus, para pra pensar assim, ó, a dificuldade que primeiro, selecionar pessoas numa competência que talvez o empresário não tenha. Ele tem que selecionar, ele tem que treinar numa competência que talvez ele não tenha. E aí depois esse camarada, além de tirar férias, né, ele pede demissão, ele troca de empresa. Quando você terceiriza, você tá... O pacote é completo. Você tá dizendo, cara, isso não é mais problema meu. É teu agora, eu te entreguei. Cuida. Né? Então, assim, para o empresário é uma vantagem enorme. Depois tem toda a questão de encargos. Ele contrata uma pessoa, muitas vezes subcapacitada, ou seja, que não tem as competências adequadas para executar aquela tarefa dali, né? Porque ele precisa economizar, custa caro, é só uma empresa. Enquanto que quando você tem no escritório contábil, e aí a gente sabe que tem as abordagens, né? Muitas vezes você abre um segundo CNPJ ou não abre. O fato é que o escritório contábil é o celeiro ou a maternidade, né? Se você quiser, o celeiro, a maternidade, é onde estão os clientes. Então, para o contador não explorar essa oportunidade é quase como um pecado, porque alguém vai explorar. É isso que eu ia falar, porque o meu ponto é justamente esse aí. Culturalmente, isso mudando, o que vai começar a acontecer, cara? Antes é que você poderia falar, pô, mas eu não quero mexer com isso, dá muito trabalho, não sei o quê, enfim... Cara, só que assim, a partir do momento que você não vai entrar nessa seara e vai cada vez surgir mais empresas que fazem, você pode perder o seu cliente pelo financeiro. Total. E acontece já. Vai porque você tem a pressão do IA, a pressão da reforma tributária e a pressão do Open Finance acontecendo. Essas ondas não dependem da vontade do contador. Elas já estão em movimento e um movimento grande. É como se você estivesse no meio de um tsunami, né? Você está no centro desse tsunami, que é o lugar mais seguro de todos, e você sai nadando. É isso que o contador eventualmente vai fazer. Ou seja, quando você está no lugar central, as ondas se encontram, mas elas umas anulam as outras, certo? Você está no lugar central, cara. Tu está no lugar mais importante para surfar essas três grandes ondas, sabe? Então, assim, sair correndo feito uma barata tonta não vai gerar o crescimento que muitas vezes o empresário contábil está buscando. Né? Cara, para entender. É uma dor de todos os seus clientes. Se você trabalha e perde muito tempo fazendo essa conciliação e esse controle financeiro, é porque é uma dor do seu cliente. Já é hoje, porque com a reforma tributária passou a ser dele. Não é mais só dor do contador. Acabou. Então, você tem que chamar o cara de canto e dizer assim, ó, querido, essa dor não é mais minha, ok? Se depois você estiver pagando um imposto que pode chegar a 47% ou coisa que o valha, não reclama, tá? Eu tô te dando aqui a faca, o queijo, vamos junto, vamos resolver. Ou seja, o contador está no lugar certo, tá? Agora, amanhã pode acontecer esse fenômeno que você falou. O sujeito começa com o BPO financeiro, depois ele terceiriza, ele contrata um contador recém-formado e diz, faz isso para mim. Faz a outra parte aqui que eu não faço. E ele nasce um escritório novo, contábil, baseado no financeiro e não vice-versa. Isso vai acontecer. Já conheço os casos onde isso aconteceu. Claro, acontece. Porque é a última milha a contabilidade no final. Nesse caso, ela passa a ser vista como última milha. Menos estratégica, entre aspas. Sim, Enquanto que o contador, nesse momento, ainda mais com a reforma tributária, tem o protagonismo. Ele tem a ocasião do protagonismo, de levar a notícia, levar a solução, né? Ele está com a faca e o queijo na mão. Total. Então, é isso, sabe? É uma confluência de forças que, para mim, geram... Se o negócio já era muito bom, porque é regulamentado, ele é recorrente, ele é altamente tecnológico ou digital, vamos colocar assim, o delivery dele, digitalizável. Então, além desses três fatores, agora você tem todo o regulatório e toda a onda do Artificial Intelligence te pressionando para um lugar que diz, contador, cara, assume esse protagonismo que é teu. Por natureza. Agora, se tu não assumir, só queria te dizer, já tem gente fazendo. Porque o mercado vai ficar mais competitivo, né? Muito bom, cara, muito bom. Conversa bem profunda, bem técnica em diversos aspectos. Cara, mas assim, do jeito que como eu gosto de tratar aqui esses assuntos. Porque na minha cabeça, qualquer episódio como um desse aqui, Érico, a gente tem que chegar até aqui e o contador que tá nos ouvindo até o final, que ele tem que pegar esse episódio, compartilhar com o sócio dele e discutir amanhã o que eles vão fazer de acordo com a conversa que a gente teve aqui hoje. Porque ela tem muitas ações. Sim. Olha, não há como ficar de
fora dessa discussão. Eu vou dizer, nos Estados Unidos, que é um mercado que tem a tecnologia na pauta, e eles têm uma lógica diferente, né? Nos Estados Unidos o imposto é obrigatório e a contabilidade não. Aqui a gente tem a vantagem nos países latinos, né? Ou seja, pega muitos países europeus e tudo mais. Agora quando você vai para Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos, é o imposto que é obrigatório. Não é a contabilidade. Então o CPA, né, o contador americano, ele tem um papel um pouco diferente, mais consultivo e tudo mais. E termina que a empresa é quem contrata direto a tecnologia, como a Digits.com, os assinantes são contadores, né, que geram todas essas informações por ali, e o cara entrega, o contador é um parceiro para acelerar ou ganhar velocidade no trabalho do contador. Aqui no Brasil é diferente. Ou seja, você que leva essa solução para o seu cliente. Porque aqui a contabilidade é obrigatória e é a posição diametralmente oposta ao que tem nos Estados Unidos nesse sentido. O que aumenta ainda mais a oportunidade e o protagonismo do profissional. Né? Mas claro, tem que saber aproveitar. Claro. Qual que é a mensagem final para a galera aí? A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. O que você deixa de... assim, eu acho que tem alguns pontos aqui importantes que você precisa pensar no que o Érico trouxe. Uma pessoa que tem uma visão muito à frente do tempo, sempre teve, falando de mercado de contabilidade. Mas, Érico, você, o que você talvez daria de dica para aquele cara que me segue, me acompanha aqui no Mooncast? Qual que é a dica para ele implementar talvez um pouco do que a gente falou aqui hoje? O não deixar para amanhã aquilo que de fato você já deveria ter feito. Mas também não se sentir mal por não ter feito ainda. Tá? O contador é assediado em muitas frentes. Você deve isso, você deve aquilo, né? E no final ele sabe que ele precisa cumprir com as obrigações com o governo e tudo mais, e isso termina deixando ele soterrado nesse calabouço operacional aí e perdendo a visão do conjunto, perdendo a visão. Então ele ouve o teu podcast, ele ouve uma opinião de um outro, e nesse mar de informações ele termina não sabendo muito bem como se guiar. Eu falei coisas importantes hoje pro empresário. Eu disse, olha para si, vê quem tu realmente é, o que tu gosta de fazer dentro desse contexto, porque com a tecnologia você pode ganhar velocidade nisso, e isso é vantagem competitiva. Então acho que esse é um primeiro ponto. O segundo que eu trouxe é não esperar para fazer. Porque a gente falou mais cedo, né, quando estávamos lá na Moonflag, o feito é melhor que o perfeito. Isso é uma lógica de startups que vale para todo e qualquer negócio. Com o aumento da velocidade em todos os negócios, em todos os segmentos, a pressão que existe o feito é melhor que o perfeito. Comece a fazer. O primeiro passo é sempre o mais difícil. O velho ditado já diz isso. Mas o segundo, depois leva ao terceiro, que leva ao quarto, e quando você vê, as pernas já vão sozinhas. Então, esse iniciar o quanto antes significa aprender também o quanto antes. Compartilhar erros e acertos com os colegas o quanto antes. Se você não começa e fica só nesse mundo, o mundo teórico do um dia, não, eu tenho interesse. Cara, foi igual na época da UAB. Todo mundo queria fazer contabilidade. Eu vou fazer contabilidade online. A gente fez uma pesquisa. Mais de 2/3 do mercado, a partir do ano que vem eu vou fazer contabilidade online. Não, com certeza eu vou fazer contabilidade online. Quantos fizeram? Quantos ficaram lá no seu quadradinho ali, e foram vendo bases de clientes, ou grupos de clientes irem embora, ou a pressão do honorário acontecer, só assistindo? Poderiam ter feito. Né? Existia tecnologia, e depois passou a existir ainda mais. A mesma coisa está acontecendo agora. Tem uma oportunidade enorme e é importante agir. A gente falava mais cedo sobre a questão do sentido, né? Tem muita gente que perde a vida procurando o sentido da vida. O sentido da vida você preenche. Então, para preencher é ação, é fazer. Então, o primeiro passo, vai fazer. No caminho você vai descobrir muitas coisas. Você vai se segmentar, você vai se aperfeiçoar. Mas se você não der o primeiro passo, pensa num rio. O rio chega sempre no mar, não chega? Sim. Mas ele começa, ele vai fluindo. Aí chega, encontra uma pedra, ele faz a curva. Depois ele forma um lago ali, até que ele enche o suficiente, forma uma cachoeira. Mas ele vai chegar no mar. Por quê? Porque ele se coloca no caminho, se coloca no curso. Ele não fica parado. Né? Água parada estraga. Então é isso. Ação.
Boa, muito bom, muito bom. Você que chegou aqui até o final, vamos fazer um combinado aqui pra galera não entender nada e só os fortes vão fazer isso? Vai, comenta aqui embaixo, você que chegou até o final, comenta aqui no YouTube, comenta Open Finance. Aí eu vou saber, é um código nosso, saber que você chegou até o final aqui desse podcast. Os links do Érico, BPO Suite e todos os links importantes para você acessá-lo estarão aqui na descrição desse vídeo. Então você pode ir lá e conectar Instagram, rede social, site, agendar demonstrações eventualmente. Perfeito. Se já estiver no momento pronto para isso, você pode fazê-lo a partir desse link. E o Érico vai criar uma condição especial para você que veio do Mooncast, se você fizer a inscrição neste link aqui. Com certeza. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, Érico. Muito obrigado por ter vindo até aqui hoje. Gratidão. Irmão, muito bom aprender com você sempre. A gente se vê na próxima quarta-feira. Toda quarta estamos aqui. Cada dia um episódio mais foda que o outro, mais técnico, mais de empresário contábil de alto nível. É isso? Valeu, gente. Muito obrigado. Até o próximo. Isso que você acabou de ouvir aqui no Mooncast, eu tenho certeza que foi impactante aí pra você, né? Você ficou até o final do episódio. Deixa eu te falar que tem um lugar que você pode se aprofundar em estratégias como essas que a gente discutiu aqui hoje. Gestão de marketing, vendas, pessoas, processos, tecnologia, escala de negócios contábeis. Tudo isso você pode ter acesso no Moonflex Space e o conteúdo ele não para. Lá a gente tem uma aula ao vivo todos os meses, uma caixa de ferramentas para você ter acesso a tudo aquilo que funciona de melhor e nas maiores empresas de contabilidade no Brasil. Você pode ter acesso a um FlexSpace com um valor de R$ 397 por ano, muito menos que a sua assinatura da Netflix. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar muito mais disso que você está buscando aqui no Mooncast, porque lá é um ambiente certo para o empresário contábil que quer escalar a sua empresa. Te vejo no FlexSpace.